dúvidas que o Brasil saiu das urnas dividido. Pouco mais de 2 milhões de votos separam os candidatos nestas eleições. E há sentimentos parecidos dos dois lados. Quem votou em Lula quer que o vencedor seja respeitado e não entende o porquê há quem fale em não respeitar a vontade da maioria. Já quem escolheu Bolsonaro ficou frustrado. Alega problemas de falta de isonomia em decisões judiciais durante o período eleitoral. A democracia, ela é assim mesmo. Não é perfeita, tem defeitos e o trabalho para mantê-la de pé é duro. Para cada 2 passos para frente, muitas vezes parece que demos um passo para trás. Mas é importante entender que a democracia não requer uniformidade, muito menos pensamento único. É justamente o oposto. A democracia é conviver contrariamente. É o conviver dos contrários. Ela quer laços básicos de confiança entre os seus cidadãos. Não funciona a democracia se nós acharmos que as pessoas que discordam de nós são ruins ou querem simplesmente o mal da nação. Também não funciona se desconsiderarmos a necessidade de uma oposição forte e crítica. A democracia deixa de funcionar se não houver disposição para chegar ao meio termo. Não funciona quando fatos básicos são contestados, como o resultado das urnas, por exemplo. Não funciona quando ouvimos somente aqueles que concordam conosco. Não há debate público quando só as vozes mais extremas recebem atenção. E é essa compreensão que é preciso ser divulgada. Isso não é ficar em cima do muro, nada a ver com isso. É aceitar que para uma democracia existir, é preciso respeitar e, acima de tudo, conviver com a opinião do outro. A política é uma batalha de ideias. Às vezes, a nossa ideia vence, em outras, a nossa ideia perde. Mas o Brasil, ele segue. As pessoas passam. A nação que construímos fica. É preciso renovarmos, nesse momento, o compromisso com o Brasil, com a democracia, com a nossa Constituição e com os poderes e instituições que sustentam a nossa República. Temos que defender a decisão soberana do povo. O resultado das urnas precisa ser respeitado. As manifestações que assistimos no Paraná e no Brasil podem ocorrer. Todos têm o direito de expor a sua opinião. Mas as manifestações também precisam respeitar o direito de ir e vir de quem não concorda com elas. Também é importante compreender que o debate público continua. Os novos eleitos serão respeitados e também vão ter que encarar uma forte oposição de pelo menos metade dos eleitores. Nós compreendemos e respeitamos os anseios dos paranaenses, que foram aos milhares às ruas neste 2 de novembro. Vamos acompanhar de perto os passos do novo governo e cobrar da nossa bancada paranaense lá no Congresso que eles sejam a voz firme e ativa dos interesses aqui do nosso estado. Eu sempre digo aqui, democracia se resolve com mais democracia, com mais liberdades e mais cobranças de projeto de país. Nunca, jamais de um projeto pessoal ou de um partido político. Democracia é respirar do lado do contrário e entender que, por mais que as ideias sejam diferentes, Pedroso, nós temos ali um irmão. Riva, com você. É isso, gente. A defesa maior é pela democracia, pelo nosso direito, pelo que está na Constituição. A gente pode não aceitar e não gostar, eu faço parte de quem não gostou. Mas a gente respeita. A gente pode se indignar, mas a gente respeita. E o respeito ao processo democrático é, se eu sou situação e perco, eu vou proposição. E você forte, a gente já comentou aqui. Hoje as redes sociais, a memória agora é eterna. Ninguém faz mais nada escondido. Não adianta ir para Paris fazer jantar escondido que alguém vai ver, alguém vai filmar e as pessoas vão saber. Nós estamos politizados, nós estamos conscientes do nosso direito, dos nossos deveres e do que temos que fazer. Nós como sociedade, de uma maneira geral. Mas o respeito maior é aquele regime que eu sei que ele é imperfeito, você sabe que ele é imperfeito. Mas é na imperfeição dele que há a grandeza, que é a democracia. Porque a democracia, ela nunca para de ser construída. Mas o básico é a aceitabilidade do resultado das urnas.
Algumas decisões judiciais pesaram mais para um lado que para o outro? Sim. Mas é que o outro lado tinha, e eu vou chamar, talvez invente aqui um neologismo, uma milícia judicial pronta para não deixar o Bolsonaro respirar nos últimos 4 anos nem na campanha. E é isso, a partir de agora, que a direita tem que fazer. Randolfizar tudo. Respirou? Randolfiza. Vai para a justiça, cobra, se mostra importante. O que nós não podemos é ir para os extremos. Quando os extremos fizeram bem na nossa sociedade? Quando a ultra-esquerda ou a ultra-direita fizeram bem? De um lado matou mais de 10 milhões de pessoas só na Ucrânia. Do outro lado, a ultra-direita radical matou 6 milhões de judeus. Entende que extremo não é importante? Que a gente precisa encontrar um equilíbrio, e uma boa oposição é um equilíbrio fundamental. É necessário que a oposição exista. E a oposição de direita hoje ela é muito forte. Lembra que eu já comentei aqui há 30 anos? E não é hipocrisia isso. Você fala assim, eu sou de direita conservador. Você era alijado pelos seus amigos, você era colocado de lado, era o malucão, era o tiozão. Hoje não. Hoje não. Hoje a direita tem vez e tem voz. E para a gente ter um equilíbrio no jogo democrático, isso é fundamental. A principal forma de termos freios e contrapesos é uma oposição, uma situação que se cobrem mutuamente. Com imprensa livre, com direito a um manifesto livre, com direito à reunião livre e com direito a todas as liberdades individuais respeitadas. Por isso era importante acabar com os bloqueios de brasileiros que estão descontentes, mas você não pode prejudicar com o seu direito o direito do outro, que é o direito de preceito fundamental, que é de ir e vir. Um preceito fundamental não é maior do que o outro e eles não podem ser conflitantes em nenhum momento. Agora, as manifestações, se assim parte da população brasileira entender, e o que eu fico preocupado é que às vezes digo, o povo está nas ruas. Parte do povo brasileiro. A gente não pode dizer que só um lado representa o povo. O povo são 215 milhões de pessoas. Quer continuar se manifestando? Que continuem, que gritem, que falem, que denunciem, que protestem, sem interferir no direito do outro. Como sempre cobramos aqui quando o MST, o MTST... Como nós falamos aqui, Rafi, você vai se lembrar bem daquela invasão que teve no Tatuquara, de uma propriedade privada, em que nós condenamos aqui, pedimos uma ação forte da polícia. É isso. Os direitos precisam ser preservados e respeitados, como o direito à democracia continuar no nosso país. Foi um discurso de estadista. Enfim, um discurso que todos esperavam do presidente da República, porque se a economia quebra, todos nós quebramos. Aí viraríamos um país qualquer vizinho nosso, sem direitos democráticos e completamente quebrado na economia. É preciso entender que houve uma escolha, que não é a melhor, mas que houve essa escolha. E que já há esse reconhecimento mundo afora. É seguir adiante, fortes, organizados, vigilantes. Eu, como papel de imprensa, farei isso, como fiz nesses 4 anos. Vigilância total, constante e absoluta, em respeito à democracia. Porque essa não pode sair ferida de morte de jeito nenhum em nenhum processo democrático. As eleições vão continuar, o Brasil vai continuar, e cabe a nós cobrarmos aqueles que foram eleitos. Em especial aquele seu deputado, aquele seu senador, porque tudo passa pelo Congresso Nacional. Absolutamente tudo precisa dessa confirmação, da complacência ou da aceitação do Congresso Nacional. Até uma convocação de Forças Armadas, se preciso for, para uma intervenção federal, pelos motivos constitucionais que eu já expliquei aqui para você. Em 48 horas o Congresso tem que aprovar absolutamente tudo. Um presidente da República pode muito, mas não pode tudo. Porque, do outro lado, há um Congresso no Brasil, não oficialmente há um semipresidencialismo. De coalizão, claro. Mas é preciso cobrar, em especial, os legisladores que eu e você elegemos. Porque dali sai muita coisa. E dali muitas decisões são ratificadas ou retificadas. Eis o processo que escolhemos.
Eis o processo que vivemos e que nos permite estarmos aqui, falando livremente e o defendendo, que é a democracia. Ela sai fortalecida, principalmente preservando o seu direito de gritar e de se mostrar contra o que aconteceu, mas sempre respeitando o direito do outro. Rafa.